Tudo bem? É um prazer estar com você mais uma vez. Que bom a gente poder estar juntos nesse tempo aqui. Eu tenho um tema para hoje, 4 princípios para a sua família. Eu gosto muito dessa palavra princípios. Ela tende a nos lembrar de coisas às vezes que a gente esquece, que a gente perde, que a gente às vezes negligencia. É importante lembrar de princípios. E eu queria elencar aqui pelo menos 4 hoje para nossa casa, para nossa família. Porque a gente vive numa era de confusão, é confusão para todo lado, muito sendo gritado, mas pouco comunicado. Já percebeu que nós vivemos numa geração assim que tem muita manchete, pouca notícia, muito rótulo, pouco conteúdo? Porque é barulho demais, comunicação de menos. Muita gente, onde tem gente demais, a gente às vezes perde o indivíduo no meio da multidão, no meio da massa. É um sequestro de subjetividades e isso é extremamente nocivo e perigoso. Por isso é importante a gente pensar, essa Babel pós-moderna que a gente vive hoje tem muito protesto e pouca proposta. Então é muito perigoso quando a gente não para definir os princípios que devem coordenar, nortear, ser o horizonte balizador da construção da nossa experiência, da nossa fé, da nossa família. Então, tem alguns princípios, 4 para sua família. O primeiro é o princípio da referência. Que a sua família deixe marcas na história. O que é isso? É ir além da herança. Herança é uma coisa que você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. Princípio da referência. Isso significa ter uma família que deixe marcas. Que não apenas seja um nome para ser entre outros nomes, mas que fique marcado. Ou seja, uma família que de fato lutou por herança profunda, aquela herança não de dinheiro, mas uma herança de vida, o legado de vida. Ou seja, uma família capaz de entender que juntos no amor, na graça, sejam referencial. Nós vivemos numa geração que os referenciais acabam muito rápido. Então que a sua família seja uma família referência. Isso não significa apenas uma família modelo, no sentido daquele que vai para a vitrine, a foto da família perfeita, porque isso é só mais um jogo do marketing. Eu não estou falando disso. Estou falando daquela referência. Aquela família que você olha para trás e diz, aquele casamento é bonito, aqueles filhos foram bem criados, deixar filhos melhores para esse mundo tão ruim. Acredito muito que a palavra nos ajuda nisso, na construção da referência, de uma família que tenham pais de verdade. Esses dias eu ministrei numa igreja sobre o filho pródigo, e um dos detalhes que eu falei é muito importante. Logo no primeiro verso, Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus diz assim, um homem tinha 2 filhos. Jesus não diz a lógica, um pai tinha 2 filhos, não. Diz um homem tinha 2 filhos, porque para Jesus só é pai quem antes é homem, porque tem muito homem para fazer, mas pouco para criar. É importante lembrar disso. A referência, o princípio da referência, que você seja um pai que seus filhos queiram imitar, que você seja uma mãe que a sua filha tenha como modelo a referência de mulher, que os seus filhos sejam gente de caráter numa sociedade tão rasa quanto a de hoje. Segundo princípio é o princípio do equilíbrio, que a sua família não pereça ante o desespero do mundo. Olha que interessante, equilíbrio, que a sua casa seja uma casa onde o pior que há no mundo não encontre espaço para crescer lá. Que a sua casa seja um espaço de convivência e não de mordeduras e envenenamentos. Que a sua casa seja espaço de abraços, não de sufocamento e estrangulamento. Que a sua casa seja um lugar onde as pessoas queiram estar. Que a vizinhança saiba que ali habita a paz, a vida, a graça. Lugar de equilibrados, não dos loucos, fanáticos e desorientados de hoje. É importante lembrar disso. Que a nossa casa seja um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Mais do que isso, Deus sinta-se bem lá. Como é que é a relação, as relações, como são as relações na sua casa? Existe equilíbrio nisso? Ponto de equilíbrio? Ou tudo é uma gritaria maluca, um, para cada lado, um negócio doido? O que existe de fato e de verdade lá na sua casa? É importante lembrar disso. Nós vivemos numa geração, talvez numa era de desequilibrados. E o desequilíbrio é mortal, é perigoso. Imagine o trânsito, carros que vão e que vêm. Um desequilibrado destrói tudo. É muito perigoso isso. Daí a importância de uma família equilibrada. O princípio da referência, o princípio do equilíbrio,
Terceiro princípio, o princípio da bênção. O que é isso? Que a sua família seja facilitadora de trajetórias. Bênção. Bênção não é só o que você recebe, é também as pessoas que recebem por causa de você. É facilitar trajetórias, é não ser o empecilho da vida de ninguém. É fazer com que você e a sua casa não sejam um inferno de ninguém, mas sejam facilitadores de céu. Abrir portas, ajudar a gente, que a sua família não seja responsável pela queda de ninguém, mas pelo levantar de muita gente. Que ela não seja um lugar onde os muros impedem o acesso de todo mundo, mas um lugar onde as pontes facilitam os acessos. Isso é ser bênção. Nosso problema é que o conceito de bênção foi tão caricaturado nessa geração que qualquer coisa positivista e meio abobalhada é chamada de bênção. Na Bíblia, a bênção tem mais a ver com ser do que ter. Deus diz a Abraão, sê tu uma bênção. Não é tenha as bênçãos, seja uma. Que a sua família seja uma bênção, a ponto de o mundo ao seu redor poder ser diferente. É importante lembrar disso daqui. Seja uma bênção. E o quarto princípio para a sua família é o princípio da intimidade. Que a sua família seja feita de amigos de Deus, relações curadas, curadoras, transformadas e transformadoras. Família que tem o princípio da intimidade, ou seja, uma família que sabe que ela não é apenas um núcleo humano. Também tem um contato divino, também tem os elementos do sagrado. Ou seja, é uma família que trabalha no possível e tem os milagres da impossibilidade. É uma família que sabe que tem problemas, mas que também tem solução, porque essas soluções brotam dentro da nossa convivência à luz dos milagres que o Espírito opera em nós. Isso é tão importante a gente entender. Intimidade. A gente poderia chamar isso de íntima-idade, uma mentalidade dos íntimos. De gente que sabe que porque é íntimo, tem que tomar mais cuidado para não ferir alguém. Para que o outro, quando mostrar sua vulnerabilidade em casa, eu não use isso como arma ou chantagem, mas como bênção. Porque aí quando eu entendo isso, eu consigo linkar todos os princípios que eu falei aqui. Porque eu tenho uma intimidade com Deus, eu preservo a intimidade de quem está do meu lado. De modo que eu sou uma bênção e projeto bênção para os outros. Quando isso acontece, a gente se torna, de fato, gente equilibrada. E os equilibrados são referência. Os 4 princípios se interconectam o tempo todo. Qual é o principal objetivo disso? É que a gente se transforme em famílias que valham a pena levar esse nome. Não apenas um amontoado de gente, um desespero genético. Não apenas gente debaixo de um teto, apenas uma casa, uma geografia na rua. Mas uma história, um legado. Gente que se ama. E porque se ama, traz Deus para a vida. Porque Deus é amor. Que a sua família tenha princípios. E mais do que isso, que ela não seja levada pelas inconstâncias desse tempo, do marketing e dessa geração. Deus abençoe você e a sua casa.